Eu tenho aqui um dos primeiros artigos que eu li do Francisco, que foi o que me chamou a atenção na altura, quando nós começámos a falar um com o outro para ver se ele vinha aqui ao podcast e a gente fazia um showzinho especial sobre isto. E temos que tirar a oportunidade hoje, já visto que temos aqui um economista, de falar um bocadinho de economia e de inflação. Aliás, é esse o título do podcast hoje. Francisco, tenho aqui o primeiro artigo e é sobre a inflação, uma história de amor chamada inflação. Se é que se pode dizer que a inflação é uma história de amor, enfim. Gostei muito deste artigo também. E depois tens aqui uma parte em que falas do que é a inflação. E isto já vamos discutir também mais para a frente, já sabes, né, o que é que a gente vai falar hoje, também mais para a frente aqui no podcast, mas afinal de contas, o que é a inflação, para as pessoas perceberem de uma vez por todas como é que isto funciona? Pronto, é assim, a definição generalizada, pronto, que toda a gente conhece, de cor e salteado, prende-se com um aumento, pronto, do nível de preços na economia. A verdade é que a definição original de inflação prende-se com o aumento da massa monetária. E acho que é importante também fazer essa distinção, porque pronto, um dos grandes argumentos que são lançados contra Bitcoin, particularmente agora nos últimos meses, é de que nós estamos com uma inflação, e faço aqui o parênteses, aumentos de preços galopantes, não é? E se de facto Bitcoin é um hedge contra a inflação, como é que Bitcoin está a cair quando nós temos de facto então aqui um aumento generalizado dos preços dos bens e serviços na economia? Mas é importante separar que quando nós falamos de inflação, falamos de aumento da massa monetária por parte dos bancos centrais a nível mundial, porque naturalmente, se nós tivermos, pronto, uma origem de inflação que tenha, ou seja, nós quando, sem entrar aqui, vá, falar muito em economistês, vá, que é sempre essa língua que esses eruditos muitas vezes gostam de falar para confundir as pessoas, nós naturalmente que para termos riqueza económica temos de produzi-la, não é? E se efetivamente houver aqui algum colapso, digamos assim, do lado de produção, não é digamos, Bitcoin, que nos vai salvar do facto de nós não estarmos a produzir riqueza económica. Uhum. E acho que acaba por haver um equívoco muito grande entre aquilo que é um aumento generalizado pronto, dos preços e serviços pelo aumento da massa monetária, que essa é a tendência que nós vemos e que vai continuar naturalmente aqui nas próximas décadas, senão o próprio sistema financeiro irá colapsar. É uma questão de matemática, qualquer pessoa também aqui com dois dedos de testa consegue facilmente chegar aqui a essa conclusão. E essas subidas de preço que nós podemos ter devido, pronto, a caráteres, digamos, mais de curto prazo. E lá está, mais uma vez, se nós tivermos um problema, digamos, micro, por exemplo, na questão do petróleo, como também de certa forma estamos a observar agora, não é, digamos, a Bitcoin que nos vai impedir magicamente de termos acesso a conseguir, digamos, vai adiar esse custo maior de energia. Ou seja, quando falamos, e isto é importante frisar, quando falamos de Bitcoin enquanto hedge contra a inflação, falamos de hedge contra aumento da massa monetária por parte dos bancos centrais e não estamos a falar naturalmente de problemas que possam acontecer aqui inerentes à própria economia, porque acho que isso também temos de reconhecer naturalmente que aqui a principal, digamos, causa pronto, destes aumentos de preço que nós temos vindo a assistir é claramente devido a essa expansão da massa monetária que ocorreu para responder aqui à pandemia, mas naturalmente, pronto, que esta situação que nós também estamos a observar acabou por colocar achas in the fire, vá, e acabou por complicar ainda mais a situação. E essa vertente económica, digamos assim, não será Bitcoin, que será um hedge ou outro qualquer ativo. Vou só fazer um parênteses aqui rapidinho, porque a gente fala um português diferente aqui, né? Então, se alguém tiver um brasileiro ouvindo, a gente costuma falar que o hedge contra a inflação aqui é um ativo de proteção, tá? Então, quando a gente investe em algum ativo procurando se proteger da inflação, então aí acho que dentro desse raciocínio faz todo sentido esse questionamento aí que as pessoas agora vendo um cenário com inflações galopantes, né, nos países, principalmente nos países desenvolvidos, aqui no Brasil já é de praxe, né? Desde os anos 80 a gente convive no dia a dia com a inflação, Sim, claro que de uma maneira vocês vivem noutra realidade.
Mas, só para deixar claro, porque realmente uma das narrativas do Bitcoin é exatamente essa proteção, e agora a gente está vendo aí apesar da inflação, a gente vê o Bitcoin caindo em termos de preço. Tá bom? Então, desculpa aí, só uma intervençãozinha. Uma das coisas que também me irrita bastante quando. Pronto. Porque atenção, há pessoas que se esforçam quando procuram criticar a Bitcoin e estudam e tentam aprofundar alguns argumentos que podem e que há alguns que têm efetivamente valor, apesar, na minha opinião, estarem errados. Mas o que me irrita bastante são aquelas pessoas pronto, que leem assim duas linhas e acham que já percebem completamente disto e que já sabem tudo e mais alguma coisa sobre Bitcoin. Muito mais do que, acho que muito mais do que o fado da energia, do que a questão da energia, acho que é mesmo, digamos, a falta de noção que as pessoas têm relativamente à forma como a grande maioria das pessoas vive neste planeta, porque estamos a falar de, pronto, dólar, aqui a União Europeia e Japão, essencialmente, creio eu, 14% da população mundial, ou seja, os 86% da população não têm acesso a moedas fiduciárias que tenham um mínimo de estabilidade. E pronto, e naturalmente que só terem o contacto com essas realidades e perceberem e tentarem perceber como é que o Bitcoin pode ser uma solução para esse problema, com certeza que depois de darem esse clique, pá, lhes faria olhar para isto de uma forma completamente diferente. E o que eu noto é que, e aqui em Portugal também, por exemplo, tivemos aqui a Mariana Mortágua será provavelmente aqui a grande política anti-Bitcoin aqui em Portugal. Anti-Bitcoin, pronto, anti tudo que seja cripto, whatever. Mas é uma desonestidade política, pá, lá está. É não querer saber. Eu próprio já tentei falar, por exemplo, com o João Galamba, secretário de Estado aqui do Ambiente, através do LinkedIn. Epá, e a resposta que obtive é mesmo estarem literalmente a cagar para aquilo que nós temos a dizer. Pá, é um desprezo que mete um nojo. E se houvesse um mínimo de abertura para as pessoas compreenderem, pelo menos, como é que isto pode ajudar a resolver uma série de problemas que nós temos na sociedade, pá, seria o mínimo para termos aqui alguma abertura, porque, ok, se calhar há ali aqueles gajos que se apelidam de bitcoiners, não é? Que são um bocado malucos, que metem uns lasers nos olhos e que pronto, não acreditam em determinadas coisas. Epá, mas pelo menos vamos ver o que é que eles têm para dizer. Eles dizem que têm aqui soluções para uma série de problemas. Vamos ouvi-los, vamos ver o que é que eles têm para nos oferecer, não é? E depois logo chegamos às nossas conclusões. Mas a resposta que nós temos é não, tipo, isso não serve para nada, isso é para especular. Especular. Essa também há de ser a minha favorita, a questão, o fã da especulação, quando as pessoas ainda não perceberam, lá está, que quando nós falamos de Bitcoin, estamos a falar literalmente de criar um sistema económico novo do zero. Nós não estamos aqui, pronto, as pessoas ficam sempre com aquela ideia que nós estamos a comprar Bitcoin para depois vender no futuro, não é? E termos um profit. Mas é como, não sei se já viram aquele meme, nós como compramos Bitcoins, nós queremos livrar-nos dos euros, nós não queremos ter mais euros no futuro. A gente não está comprando Bitcoin, a gente está vendendo euros, né? Exatamente, euros, pronto, ou reais. Mas é mais um exemplo claro do total desconhecimento que as pessoas têm sobre a verdadeira missão e aquilo que está verdadeiramente por trás de Bitcoin. Pá, e muito honestamente chateia-me de uma forma que nem... Vou fazer uma pergunta rapidinha, uma pergunta. Por acaso, em Portugal, porque aqui no Brasil também tem essa visão, acho que também nos Estados Unidos, né, sobre a inflação, que as pessoas também confundem um pouco o que é a inflação com a inflação que o governo divulga, né? No caso dos Estados Unidos, o CPI, aqui é o IPCA, não sei como é que se chama em Portugal, mas ainda tem essa visão aí também, que as pessoas entendem que a inflação é o número ali que o governo divulga, não? Sim, esse também é um dos problemas, como eu estava a dizer, aqui por acaso antes de iniciarmos aqui a conversa. Eu já tive aqui algumas discussões no LinkedIn com, digamos, pessoas também pronto, formadas na área de economia e, aliás, o próprio... aliás, eu não vou dizer que é o idiota da semana, já me
já ia spoiler aqui a surpresa. Mas dentro das discussões que eu tive, há muito o argumento de que não houve inflação nos últimos 10 anos é tirado de forma bastante frequente para cima da mesa. E a verdade é que quando eles falam em que não há inflação, estão-se a referir ao IPC, que é um índice estatístico que é elaborado pelo governo e pode ser manipulado para apresentar a realidade que eles quiserem apresentar, porque a verdade é que, lá está, de acordo com o IPC não houve inflação nos últimos 10 anos, mas uma renda de um T2 em Lisboa dobrou, pelo menos, não é? Se olharmos, por exemplo, para o mercado imobiliário, não sei, se calhar os economistas acham que nós devemos viver todos debaixo da ponte. Acho que essa é a única, a única forma de acharmos que essa medida estatística faz algum sentido. Eu, por acaso, acho que vou escrever também um artigo sobre isso, a cascar de cima a baixo e pronto, e a mostrar às pessoas como é que, de que forma não, como o nível de fraude, digamos, que está por trás do IPC, porque depois também temos a questão, por exemplo, não só da qualidade dos produtos, não é? Porque as empresas, quando têm um aumento de custos devido ao aumento da massa monetária, se falarmos a tendência de médio e longo prazo, têm várias soluções para o problema. Podem aumentar preços, mas também podem diminuir a qualidade dos seus produtos, não é? E também podem diminuir a quantidade. E não sei se vocês lembram, por exemplo, um Solero há 10 anos atrás, eu lembro-me quando tinha praticamente o dobro do tamanho. E são naturalmente métricas que são representadas no IPC. Ou seja, isto no fundo nós vivemos numa era de fraude e eu acho que há muito potencial aqui em Portugal, porque nós também somos, existe muita desconfiança, existe muita descredibilidade dentro, digamos, do sistema político e económico que nós temos, e acho que há muitas pessoas que também já tiveram esse momento, e eu, como eu tive, de que há aqui coisas que não fazem sentido, não estão certas, e estão só à espera de encontrar então essa forma de conseguirem sair da Matrix e entrarem aqui na realidade. E acho que pronto, nós aqui, enquanto promotores de informação e de literacia sobre Bitcoin, acabamos por ter um papel importante, e eu também espero também dar aqui o meu contributo. Pronto, já escrevi esses artigos, mas quero também fazer outras coisas e, naturalmente, o trabalho também que vocês estão a fazer é de louvar, porque as pessoas precisam de Bitcoin. É tão simples como isso. Porque senão vão passar muito mal, e a verdade é que vai ser sempre o tipo, não é? O Zé Povinho, que trabalha 10 horas por dia e que se calhar leva o salário mínimo para casa, que pronto, vai ser completamente lixado no final do dia. Francisco, concordo contigo. Esta questão do também me deixou um bocado defraudado. Eu já percebi porque é que ninguém me estava a ligar nenhuma. Eu estava no mute. Exato. Eu estava a dizer ao Francisco, mesmo aquelas pessoas que ainda não sabem que precisam da Bitcoin, mas elas não sabem ainda, mas precisam. Sobretudo essas. Essas. Mas eu queria só sumarizar aqui uns pontos, só porque a conversa está fantástica e realmente o Francisco estar aqui é uma honra para nós, porque ele sabe muito disto. Vamos então sumarizar. Ponto número 1. A inflação é uma consequência direta da impressão do dinheiro. Ponto final. Certo? Concordamos nisto? Sim, inflação, a verdadeira definição de inflação é impressão de dinheiro, é aumento da massa monetária. Okay? Exato. Portanto, para uma mesma economia, ou seja, para uma mesma economia em termos globais, em termos de tudo o que existe, não é? O valor que existe, aumentar o dinheiro significa que o valor de cada unidade monetária tem que diminuir para se adaptar àquilo que existe, portanto, ao valor monetário que existe na economia, certo? Pronto. Exatamente. Vocês entendem agora a importância de conservar a etimologia e a definição das coisas e não deixar cair numa... Não, estamos aqui numa definição técnica em termos económicos do que é a inflação, puramente técnica. Exatamente. É importante frisar que, se falarem com keynesiano, ele vai discordar, porque está habituado à definição nova de que é de facto que eu acho que qualquer economista... O próprio termo acabou por ser apoderado
E mais uma vez, isto são coisas, o que me ensinaram na Nova, naturalmente, é que, pronto, isto, quando falamos de inflação, estamos a falar do aumento dos preços dos bens e serviços de uma economia. Eu aprendi isto foi quando acabei por entrar aqui na escola austríaca e, como disse no início aqui da sessão, reaprender aqui toda a questão económica. Vá. Isso acontece com muita gente. Normalmente reaprendemos tudo depois de acabar os cursos, como eu também reaprendi muita coisa depois de acabar o curso. Mas enfim, o ponto número 2 que eu queria referir então, portanto, ponto número 1, Antes de dizer o ponto número 2. a inflação é uma consequência direta do aumento da massa monetária ou em termos leigos, da impressão de mais dinheiro, basicamente, que é como as pessoas percebem. Ponto número 2, o CPI ou o IPC, como se diz em português, portanto o Índice de Consumo dos Produtos ou qualquer coisa assim em português, não sei o nome, só sei o CPI. É o índice de preço do consumidor. Então é IPC, é isso? É IPC, exatamente, não é ICP, ok. Sim, IPC, é a métrica basicamente, portanto, ponto número 2, o IPC basicamente é dinâmico e ajusta-se automaticamente à própria inflação em tempo real, ou seja, nunca dá os valores absolutos da inflação comparativamente ao outro ano anterior, por exemplo. Porquê? Porque o cabaz dos produtos é dinâmico. À medida que as pessoas vão comprando cada vez produtos mais baratos, são esses que entram no cabaz e, portanto, o próprio IPC, digamos assim, está viciado. Eu acho, exato. Pronto, o IPC na sua raiz tem uma série de problemas. O Michael Seidel, eu por acaso acho que meti nesse artigo, ele referiu. Ele teve uma troca de tweets, acho que até foi com o Paul Krugman, creio eu, aqui há uns meses atrás, em que referia precisamente que quando falamos de inflação enquanto aumento de preços na economia, estamos a falar de um vetor, porque, por exemplo, nós agora atualmente estamos a assistir a aumentos nos preços dos combustíveis, não é? E para alguém que viva, por exemplo, no interior de Portugal, que tenha de usar o carro numa base diária, naturalmente que esse aumento terá um impacto muito superior a alguém que utilize transportes públicos em Lisboa. Ou seja, os aumentos de preços na economia irão impactar. Creio que está aí, exato. É isto mesmo que está aqui. Irão impactar de forma bastante diferente os vários consumidores numa economia. E como, pronto, esse será, digamos, o grande problema do IPC. Eu referi também a questão aqui da quantidade dos produtos, da qualidade dos produtos, e depois também temos o facto, pronto, de que o IPC acaba por ser um cabaz dinâmico, e se houver um componente que aumente o preço e as pessoas substituam esse mesmo bem por outro bem, o IPC vai, digamos, apanhar essa mesma substituição. Ou seja, se, por exemplo, se o preço da carne subir e em vez de carne eu começar a comprar tofu, que vamos assumir que é metade do preço, eu substituo a carne pelo tofu e pronto, e já não tenho inflação. Ou seja, o IPC por si só é o expoente máximo de fraude. Uma sociedade, tenta mascarar esta ideia de que os preços não têm vindo a subir nos últimos 10 anos, e qualquer pessoa, com 2 dedos de testa sabe muito bem que isso é mentira. Porque nós podemos viver no mundo da academia, não é? Dos economistas, do Paul Krugman, em que fazemos os nossos modelos e achamos que a economia se comporta de acordo com aquilo que andamos ali a elaborar, ou podemos viver na vida real, e quem vive na vida real sabe que os preços têm vindo a aumentar de forma satisfatória nos últimos 10 anos, simplesmente é que o ritmo de aumento foi muito maior agora nestes últimos 2. Tão simples como isso. Aquele não é erro, está-me a faltar agora o termo, nós não sei se já ouviram falar de confundir o próprio mapa com o território, ou seja, os economistas, nós dentro da economia, sendo uma ciência social, temos muita inveja das físicas, das químicas, que são hard sciences, e tentamos muitas vezes elaborar modelos como se as coisas fossem 1 mais 1 igual a 2. Só que depois acabamos por, lá está, construir modelos que não correspondem à realidade, e depois acabamos por confundir o próprio mapa com o território. Curiosamente, o Taleb, que é também um dos grandes críticos de Bitcoin, curiosamente, ele também aborda muito essa questão num dos livros dele, no Black Swan. Não sei se alguém já leu esse livro, mas acho que nos dias de hoje temos muito isso, ou seja, economistas malta que faz modelos que assumem tantos pressupostos, não é? Que depois acabam por não fazer qualquer match com a realidade. E eu na faculdade também tive N exemplos disso,
aprendi coisas que, pá, isto na realidade não faz sentido nenhum. Isto parece que houve aqui algum tipo que, ok, nós temos de ter alguma coisa, para nos agarrar e como tal vamos fazer aqui uma barbaridade e pronto, e é mais vale ter uma barbaridade do que não ter nada. E pronto. Eles, quando usam Só que todos o mesmo modelo, é difícil de algum deles dizer que as coisas não estão bem, não é? Sim, eu acho que depois há um grande problema, digamos, de ego para as pessoas que trabalham nessas, pronto, próximo da chamada, digamos, fonte do dinheiro, não é? Porque, regra geral, essas pessoas trabalham todas na academia, que são financiadas diretamente pelo Estado e têm também, de certa forma, um certo ego, um certo nome a proteger. E não se podem dar ao luxo de estar erradas, porque depois, se passa um bocadinho essa mensagem, é um bocadinho a credibilidade deles que é colocada completamente em causa e digamos que a mama que eles têm acaba também por ser comprometida. Por acaso, eu não sei se alguém já leu os livros do Taleb, eu li agora o Black Swan, o Cisne Negro, que fala muito de questões sobre risco. É muito curioso que, pronto, ele inicialmente escreveu o prefácio para o padrão Bitcoin, só que não sei o que é que lhe aconteceu, ele depois, pronto, virou não sei se vocês já acompanhavam na altura, eu creio que foi agora 2019, 2020, porque a forma como ele também tem uma atitude muito de, pronto, descredibilização, digamos assim, tudo o que vem de cima para baixo, ou seja, ele critica muitas pessoas que vão para cargos estatais, estes intelectuais que metem-se a dar aulas sobre determinados tópicos que depois nunca experienciaram na vida real, não é? Lá está, é aquelas pessoas que vão para o governo e que vão para o Ministério da Economia e que nunca trabalharam numa empresa e não sabem como é que as coisas funcionam no dia a dia. E esse tipo de pensamento acaba por fazer muito match com as pessoas que também vejo que estão dentro, digamos, do círculo do Bitcoin e foi com muita, digamos, aliás, fiquei muito incrédulo quando soube que, pronto, ele virou crítico, mas pronto, cada um com a sua pancada. Eu acompanhei um bocadinho da história do Taleb porque ele até fez a introdução do livro a introdução não, como Sim, é que se chama? o prefácio do O prefácio, padrão exatamente. Ele fez a Bitcoin. introdução, portanto, o prefácio do livro do Saifedean Ammous, do padrão Bitcoin, e depois, em determinada altura, quando saiu a segunda edição desse livro, o próprio Saifedean retirou de lá o prefácio dele, porque foi nessa altura que ele se mudou completamente e passou a ser um opositor da Bitcoin, até parecia um louco a falar no Twitter e Sim, toda a ele gente. até bloqueava toda a gente. É louco, o gajo é louco. Gente relacionada com Pronto, Bitcoin. esse Taleb, ao início tinha assim uma boa postura e até falava bem da Bitcoin e entendeu realmente a Bitcoin, até era das pessoas que tinha entendido bastante bem. Aliás, até fez o prefácio do livro do Saifedean Ammous e depois de repente teve qualquer coisa, alguma coisa se passou, Eu lembro-me que ele lançou recebeu, um paper. ou ele recebeu muito dinheiro dos keynesianos para se virar para o outro lado, ou então ficou mesmo um pouco louco da cabeça e passou-se Eu se bem completamente. me recordo, ele escreveu um paper, inclusive, a explicar pronto, os pontos dele e os argumentos dele. Eu creio que se baseava muito na história do esquema em pirâmide, se bem me recordo, posso Uhum. estar errado. Mas acho que era muito, pronto, naquela base de que, ou seja, Bitcoin não tem cash flows, Bitcoin não tem nada, que pronto, não tem valor Não é intrínseco. produtivo, ou seja, É, não produz nada para a sociedade, esse tipo de coisas. aquele argumento, pronto, basicamente as pessoas que não percebem que, pronto, Bitcoin efetivamente é uma tecnologia, é monetária, é dinheiro,